Você já se viu numa situação em que foi pedido para comentar o trabalho de alguém? Você já se sentiu inseguro enquanto fazia esse comentário? Não sabendo direito o que dizer e por onde começar? Com medo de ofender a pessoa ou causar um tipo de mal-estar? Então esse vídeo é para você. Depois de assistir esse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai ficar um pouquinho mais confiante de como fazer esse comentário ou essa crítica. Meu nome é Alex e esse é um canal dedicado a reflexões sobre o design, a comunicação e a cultura. A primeira coisa que eu quero esclarecer aqui é que a gente está falando sobre crítica, sim. Como criticar o trabalho alheio. E principalmente, como criticar o trabalho alheio no meio criativo, que muitas vezes é mais difícil porque o processo criativo ele já é um processo permeado de insegurança. Então, quando a gente vai lá e critica o processo, a gente pode desencadear reações muito inesperadas. Então, saber fazer uma boa crítica e fazer com que essa crítica, principalmente, seja construtiva, é fundamental para o processo. Por mais que ela tenha sempre uma conotação negativa, a crítica ela não tem necessariamente que ser ruim, ela pode ser positiva. Muitas vezes a gente lê por aí sucesso de crítica e sucesso de público. Isso quer dizer o quê? Que a crítica foi positiva. Mas aí a gente precisa entender um pouco melhor o que é efetivamente fazer crítica, né? O que é a crítica. E aí a gente pode recorrer à boa e velha Wikipedia. Já diz aqui logo no começo, é crítica do grego, então ele vai dizer apto a julgar, é uma opinião ou um juízo de valor. Então a gente tem a crítica literária, a gente tem a crítica filosófica, a gente tem a crítica de cinema, enfim, tem várias formas de crítica. E existem para isso também vários métodos. Mas o que a gente está falando aqui não são essas formas de crítica mais, vamos dizer assim, acadêmicas ou então mais aprofundadas. Mas a gente está falando de uma crítica aqui que é essa crítica do dia a dia. Então, por que a crítica é importante? Bom, de forma geral, eu acredito que a crítica seja importante porque ela ajuda a gente a ter uma vida menos ingênua. Então, quando a gente tem um senso mais crítico, a gente acaba ficando um pouco mais atento às contradições e àquilo que está acontecendo no nosso entorno. A crítica também pode ser entendida como uma espécie de um soft skill que está tão em alta hoje em dia. Saber criticar o trabalho dos outros, saber fazer uma crítica construtiva é algo que é muito desejável. No caso específico do design, a crítica ajuda o trabalho em equipe. E a crítica é sempre também um exercício de exposição, de você se expor no sentido de que você vai falar aquilo que você pensa sobre um determinado assunto. E essa fala, ela vem sempre com uma expectativa também. Ela é uma exposição porque você, de alguma maneira, está dizendo aquilo que você sabe sobre aquele assunto. Mas fundamental aqui é da gente entender qual é o motivo de se fazer uma crítica. Então, uma crítica, por exemplo, em processos criativos, tem como objetivo melhorar o processo e fazer com que aquilo que está sendo criticado seja visto sobre outra perspectiva e, se possível, melhorar o processo. Então, a crítica ela precisa ser construtiva. A crítica, quando é bem feita, ela ajuda e motiva. Mas quando ela é mal feita, ela desestimula, ela desanima, ela pode magoar, dividir, ou seja, ela é totalmente improdutiva. E por isso ela deve ser evitada a todo custo. Então a crítica, da minha experiência, do meu ponto de vista, não é uma coisa que vem naturalmente. A gente realmente precisa exercitar ela para que a gente torne ela cada vez melhor e mais apurada. Basicamente, a questão que fica cada vez mais clara para mim é que a crítica, ela não tem necessariamente a ver com o que ela é, mas como ela é feita, ou seja, como que a gente comunica algo. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados. E um desses cuidados que é básico é a gente ter um pouco de empatia pela pessoa ou pelas pessoas que estão sendo criticadas. Então, realmente entender que toda vez que a gente pensa em fazer uma crítica, alguém sabe que vai receber uma crítica, há uma certa tensão e um desconforto. Então, a crítica ela tende a ser desconfortável tanto para quem faz a crítica quanto para quem recebe essa crítica. Portanto, o tom e o estilo de como a crítica é feita são fundamentais. Então, vamos começar pelo que não fazer. Em primeiro lugar, eu acho que tem a ver com a motivação. Por que vai ser feita a crítica? Então, se a crítica ela parte de um lugar de que é simplesmente para destruir o trabalho alheio, uma crítica destrutiva, então é melhor não fazer. O motivo de uma crítica tem que ser a construção, ou seja, a melhoria de um processo. Outra coisa que deve se evitar a todo custo é fazer avaliações gerais e sem objetividade. Do tipo, eu não gostei disso aqui, tá uma porcaria, azul é horrível. Então são valores muito subjetivos, então esse tipo de crítica não ajuda em nada. Outro problema que pode acontecer é não se criticar o trabalho, mas se criticar a
pessoa. E aí fica uma crítica pessoal. Finalmente, e o que resume tudo isso aqui é qualquer tipo de comentário ou crítica que se faça que não leve a caminho algum. Então a pessoa tá lá, recebe os comentários e ela não sabe o que fazer a partir disso. E aí, de certa maneira, perde-se todo o sentido da crítica também. Então, basicamente, tudo aquilo que pode ser deixado de lado, tudo aquilo que não contribui, deve ser abandonado. E aí é interessante que tem certas questões que a gente nem percebe muitas vezes que também interferem no processo crítico. Como, por exemplo, não é só o que a gente diz, mas também tem a linguagem corporal. Enfim, tem uma série de questões que influenciam uma crítica ou a recepção da crítica que não tem necessariamente a ver com a fala. E aí, para a gente melhorar então o processo, uma das coisas que é fundamental é o tempo. Então a crítica, ela precisa ser feita dentro de um tempo necessário. Não é bom apressar a crítica, ou seja, fazer uma crítica rápida. Então, rapidamente falar alguma coisa e deixar por isso mesmo. Então é importante pegar um tempo e gastar um tempo para fazer a crítica. Eu acho que isso também é um ato de respeito, né, à pessoa que está recebendo essa crítica. Então o primeiro passo para você fazer uma boa crítica é você começar a falar dos pontos positivos, ou seja, tudo aquilo que você identifica como sendo positivo naquele trabalho. Muitas vezes isso é um desafio, porque tem algumas vezes que a gente vê trabalhos só coisas ruins. Você realmente tem que se esforçar muito para entender ali o que pode ser positivo. Mas, inevitavelmente, sempre tem alguma coisa positiva no trabalho. Então a crítica positiva, ela também não pode ser generalista no sentido de falar, isso aqui tá legal, isso aqui tá ótimo, nossa, tá perfeito, porque isso também não ajuda. Nesse caso dos aspectos positivos, por que a gente começa por eles? Porque a pessoa, muitas vezes, quando ela vai receber a crítica, ela já está numa posição de defesa. Se você sair e falando diretamente dos pontos negativos, aí que a pessoa vai se fechar mesmo e tudo que for dito ali não vai ser construtivo, porque a pessoa provavelmente não vai escutar o que você está dizendo. Ela já está numa posição de defesa. Mas quando a gente começa pelos aspectos positivos, a gente estabelece ali um meio de comunicação em que a outra pessoa que está sendo criticada, ela percebe que a coisa talvez não seja tão ruim como parece. E aí ela pode se abrir mais para o processo e fazer com que aquilo que realmente está sendo dito seja recebido de forma mais aberta. Aí, uma vez que foi estabelecida essa abertura, a gente pode começar a comentar aquilo que não está dando certo. Então, nesse momento de fazer uma crítica dos pontos que não estão funcionando, é interessante porque ela realmente nos força a ser objetivos e também mostrar o que a gente sabe sobre o assunto, porque provavelmente a pessoa que está recebendo a crítica, ela talvez não concorde com você. Então, é importante que você comente aquilo que você sabe falar sobre e que possivelmente você possa argumentar com essa pessoa caso ela venha a falar alguma coisa também. Então, uma vez que a gente apontou os aspectos negativos do trabalho, a gente passa a sugerir caminhos, as soluções, possíveis saídas desse problema. E aí, novamente, a gente é forçado a dar uma resposta que faça sentido para essa pessoa. Você pode, por exemplo, começar falando dos pontos positivos, depois você passa para um ponto negativo e aí você logo já dá um possível caminho, né, um possível aperfeiçoamento para esse ponto. E aí depois você refaz esse caminho. Você pode depois falar de outro ponto positivo, depois falar de um ponto negativo e fazer uma sugestão, né? Então isso depende de como você se sente à vontade. Mas de qualquer maneira, isso faz com que o trabalho coletivo se torne muito mais produtivo. Então a crítica, ela tem que ser construtiva. E aí, de novo, a motivação é fundamental. Então, como no vídeo que eu falei das 5 etapas do processo criativo, a última etapa é a etapa da validação e justamente o momento em que as críticas são feitas, eu achei que era interessante compartilhar um pouco com vocês como que a gente pode melhorar o processo crítico. Fundamental aqui é lembrar de novo a questão da motivação. Qual é o motivo de eu fazer essa crítica? Então eu não estou criticando a pessoa, mas eu estou criticando sempre o trabalho dessa pessoa. Isso é muito importante diferenciar. Depois também é importante lembrar que é um processo de comunicação. Então tem a ver em como que a gente fala aquilo, não necessariamente o que a gente está dizendo. Se você consegue dizer as coisas da melhor forma possível, provavelmente o resultado também vai ser positivo. Mesmo que você tenha que falar coisas muito duras para essa pessoa. Então tem a ver com o desenvolvimento melhor do processo comunicativo. Então, como que a gente aprende isso? Praticando. Mas eu tenho certeza que se a gente faz isso com o mínimo necessário de empatia e de vontade de que o processo cresça com a crítica, essa crítica tende a ter um resultado positivo. Então, o vídeo de hoje era sobre isso. Não sei se você tem alguma outra estratégia de como fazer uma crítica, mas deixa nos comentários aqui embaixo que eu gostaria de saber também. Então, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.